Olá, Câncer, seja bem-vindo. Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou qualquer ponto forte do seu mapa em Câncer, essa mensagem pode tocar você de um jeito bem íntimo. E eu já te aviso com carinho, é uma leitura coletiva, então nem tudo vai encaixar com exatidão. Algumas partes você adapta à sua realidade, ao seu tempo, ao seu coração. E se você chegou aqui por causa de alguém de Câncer, às vezes as cartas falam mais com você do que com a pessoa que você imaginou. Hoje, existe um clima de distância pairando no ar, como se a vida estivesse abrindo um corredor entre o que foi e o que vai ser. Não é só afastamento físico, é um tipo de separação energética, um chamado para soltar um lugar, um grupo, uma versão antiga de si mesmo. Tem destino aqui, tem rota. Tem algo maior te empurrando com mãos invisíveis e, ao mesmo tempo, te acolhendo para você não desistir no meio. E antes de mergulhar nisso, deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se você sente que esse tipo de mensagem te ajuda a entender os sinais do tempo, se inscreve no canal O Canceriano e ativa as notificações. Não por número, por presença. Porque tem fases em que a gente precisa ouvir a verdade do céu com calma, e você não chegou até aqui por acaso. O que as cartas mostram é uma transformação que não vem para mexer um pouco na sua vida, vem para virar a mesa. É aquela mudança que, depois que acontece, você olha para trás e percebe: eu nunca mais fui o mesmo. E eu sinto, Câncer, que isso não é pequeno, é profundo. É uma virada de chave que te faz finalmente parar de viver com o corpo no presente e a alma presa no passado. Eu te vejo de costas para o que doeu, e isso é forte, porque Câncer costuma carregar memórias como quem carrega água em concha, com cuidado, com lealdade, com um tipo de amor que não quer derramar nada, nem mesmo a dor. Mas agora, é como se você estivesse aprendendo a fazer algo que para você é quase um milagre. Deixar para trás mágoas antigas, raivas guardadas, tristezas repetidas, a sensação de ingratidão que você engoliu por anos para não causar conflito e até um apego que parecia amor. Mas era medo de perder o pouco afeto que sobrava. A palavra que ecoa aqui é direção, uma nova direção, não só uma escolha, um caminho, um norte. E tem um detalhe importante. Esse chamado parece envolver um afastamento de um ambiente familiar ou de pessoas que você chama de família, mesmo que não sejam de sangue. E eu sei, para você isso pesa, porque Câncer tem esse instinto de proteger, de manter, de sustentar. Só que as cartas mostram algo que dói admitir. Dentro desse meio existe falsidade, existe máscara, existe gente que não é transparente. Gente que sorri na sua frente e fala por trás. Gente que se alimenta do que você entrega. E ainda assim, encontra motivo para te diminuir, te julgar, te culpar. E eu não falo isso para te colocar contra ninguém. Eu falo porque o seu coração, por muito tempo, tentou ser ponte onde o outro queria ser muro. Você tentou fazer dar certo onde só você insistia. Você se esforçou para merecer respeito em lugares onde respeito deveria ser automático. E no fundo, você sabe, tem pessoas que não merecem sua dedicação do jeito que você oferece. Aqui aparece algo como um contrato de alma. Como se você tivesse vindo para essa família, para esse grupo, para essa história, com um propósito. Talvez você já tenha sentido isso. Por que eu nasci aqui? Por que eu tive que lidar com isso? Por que eu pareço o único que enxerga? As cartas dizem, não foi aleatório. Existe aprendizado, existe karma, existe um ciclo que precisava ser fechado. Só que a mesma força que te colocou aí também te chama para fora, porque chega um momento em que permanecer deixa de ser lealdade e vira autoabandono. E sabe o que mais mexe comigo? É que as cartas não falam apenas de você se afastar, elas falam de você se libertar. Porque uma coisa é estar longe e ainda preso por dentro. Outra coisa é estar livre, livre de culpa, livre de obrigação emocional, livre daquela sensação de que você precisa se explicar o tempo todo. Eu também vejo apego e amor misturados. E isso é a sua assinatura, Câncer. Você ama de verdade. Você cria vínculo com facilidade. Você guarda lembranças como quem guarda relíquias. E por isso, mesmo quando alguém te fere, você ainda tenta entender,
ainda tenta justificar, ainda tenta salvar. Mas aqui existe um alerta delicado. Cuidado para não confundir amar com se prender. O amor que cura nunca te diminui. O amor que é só cobrança, manipulação e fofoca. Não é amor. É hábito. É dependência emocional. É medo de ficar sozinho. Tem falatórios ao redor. E não é de hoje. As cartas mostram que há um padrão antigo. Pessoas falando de você pelas costas, criando narrativas, distorcendo suas intenções, interpretando sua sensibilidade como fraqueza, quando na verdade, sua sensibilidade é uma antena. Você percebe o que os outros escondem. Você sente antes, e isso incomoda. A sua luz cutuca a sombra alheia, mesmo sem você querer. E tem gente que prefere atacar o que sente do que encarar o que é. Eu vejo também a presença de uma figura feminina mais madura na família. Alguém que, de alguma forma, se tornou um ponto de bloqueio dentro de você. Pode ser por palavras, por postura, por controle, por exigência ou por uma energia que sempre te fez sentir que você precisava se defender. Às vezes não é um ataque direto. É aquela pressão silenciosa, aquele "você nunca é o suficiente", aquela comparação, aquela sensação de que para ser amado você tinha que merecer. E isso cria crenças internas. Eu preciso provar, eu preciso me justificar, eu preciso me proteger o tempo todo. Só que aqui entra a beleza. A espiritualidade não te mostra isso para te ferir, ela te mostra para te devolver a si mesmo. Quando as cartas trazem a estrela, eu sinto um chamado tão bonito, como se o universo estivesse acendendo uma luz no fim de uma estrada que você já estava cansado de caminhar no escuro. A estrela fala de um novo norte, de um novo horizonte, de uma rota que não é só geográfica, é espiritual. É como se existisse um lugar, um ambiente, um círculo de pessoas, uma fase, onde você finalmente respira, onde você não precisa estar em alerta, onde sua alma volta a ter ar. E eu quero aproveitar esse ponto da mensagem para te convidar a selar sua presença aqui de um jeito bem simbólico. Comenta a sua data de nascimento e o seu signo, ou seu ascendente, se você souber. Mas comenta como uma afirmação de destino, como se você dissesse ao universo: eu estou pronto para o meu novo ciclo. Às vezes, escrever isso já é o primeiro passo para o caminho se abrir. O que aparece muito forte é que você tem um canal intuitivo aberto. Você capta sinais. Você recebe insights. Você sonha. Você sente pressentimentos. E não é só sobre você. É como se você também percebesse coisas dos outros, como se recebesse flashes, leituras, mensagens. Isso pode te cansar, porque quando a sensibilidade é grande, a energia alheia bate mais forte. Mas as cartas mostram, isso é dom, desde que você aprenda a proteger a sua energia e filtrar o que não é seu. Eu vejo sim um campo de negatividade que você pode atrair, não porque você merece, mas porque luz chama a atenção. E às vezes a vida coloca testes em pessoas sensíveis para que elas aprendam a se blindar, a dizer não, a fechar portas, a não dar acesso fácil ao coração. Você pode ter vivido situações em que parecia que as coisas eram mais difíceis para você do que para os outros. Como se existisse sempre um desafio extra, uma queda inesperada, uma decepção que vinha do nada. As cartas dizem: tem propósito nisso. Você vai entender lá na frente, e o entendimento vai te dar paz. E no meio desse caminho, existe uma grande queda de máscara. A torre aparece como revelação. O que você idealizou vai se quebrar para você enxergar com clareza. Talvez você tenha tentado pintar a família com cores que ela não tem. Talvez você tenha repetido a ideia de que família é para sempre. Família tem que ser unida, eu tenho que aguentar. E a vida, com toda a força dela, vai te mostrar uma verdade simples. União que te destrói não é união, é prisão. E tem outra coisa linda nisso. Quando essa máscara cai, você para de se sentir sozinho na sua dor, porque você percebe que não foi algo errado em você. Você percebe que outras pessoas viveram histórias parecidas, às vezes até piores, e mesmo assim se reconstruíram. Isso te tira do lugar de vítima e te coloca no lugar de alguém que atravessou a noite e aprendeu a ler estrelas.
No meio dessa travessia, eu preciso te pedir algo bem prático e amoroso. Se esse vídeo está te ajudando, deixa o like. Não é só para o canal crescer, é para essa mensagem alcançar outros cancerianos que estão tentando respirar no meio de uma história pesada. Um like é como acender uma lanterna no caminho de alguém. E já que a mensagem está tão direta hoje, eu vou ser direto também, do jeito que você merece. Se isso faz sentido para você, seja membro do canal agora. Às vezes, fazer parte é o jeito mais simples de dizer: eu escolho caminhar com consistência, não só quando dói. Agora, voltando às cartas, eu vejo ciclos kármicos se encerrando. Eu vejo o sol e o louco trazendo uma nova jornada, recomeço, coragem, estrada aberta. Mas não é um recomeço leve no sentido de superficial. É leve porque é verdadeiro. Você está saindo de um lugar em que precisava se defender o tempo todo e indo para um lugar em que pode simplesmente existir. Só que existe um aviso no caminho, 5 de espadas. Essa carta fala de embates, de desgastes, de disputas silenciosas, de gente que tenta vencer no jogo emocional. Pode ser que você ainda precise passar por conversas difíceis, por cortes, por limites. Pode ser que alguém tente te puxar de volta com culpa, com chantagem emocional, com frases como: você mudou, você está frio, você está se afastando. Mas a verdade é, você não está frio, você está acordando. E quando você acorda, quem lucrava com o seu sono se incomoda. Eu sinto que por muito tempo, você aprendeu a ficar em alerta desde cedo. Como se você tivesse que se defender, provar algo, justificar sua existência. Talvez você tenha sido a criança que sentia demais em uma casa que acolhia de menos. Talvez você tenha sido o adolescente que precisava ser forte em silêncio. Talvez você tenha sido aquele que segurava a emoção para não virar problema. E isso cria uma criança interior ferida. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. As cartas pedem acolhimento dessa criança. Conversa com ela. De verdade. Não como metáfora bonita, mas como prática. Quando bater o medo, pergunta: quantos anos eu sinto que eu tenho agora? Quando bater a culpa, pergunta: isso é meu ou é algo que colocaram em mim? Quando bater aquela vontade de voltar para o que te machuca, pergunta: eu quero amor ou eu só quero que a dor pare? Esse tipo de diálogo interno te dá força para atravessar. Porque a mudança que vem aí não é só externa, ela é interna. Ela te faz aprender a escolher. E escolher, para Câncer, é uma arte. Você foi treinado a manter. Agora, você está sendo chamado a se priorizar. E sabe o que me emociona? É que, apesar de tudo, a carta final aponta para 10 de copas. Final feliz, desfecho favorável, paz emocional, um lugar físico ou simbólico, onde você finalmente sente que pertence. Isso pode ser uma casa nova, uma cidade nova, um trabalho novo, um amor mais saudável, amizades mais verdadeiras, ou simplesmente uma versão sua que não aceita migalhas, mas é felicidade real, daquelas que não precisam ser provadas para ninguém. A espiritualidade também te lembra: proteja a sua energia. Você é sensitivo. Você capta o que está errado antes de acontecer. E muitas vezes a sua intuição te dá um aviso discreto, um incômodo, um pé atrás, uma sensação no corpo. Não ignore, não racionalize demais. Intuição não grita, ela sussurra. E quando você aprende a respeitar esse sussurro, você evita quedas desnecessárias. Se for para resumir essa leitura em uma frase, eu diria: o universo está te chamando para uma vida mais verdadeira, e isso exige que você solte o que te prende, mesmo que tenha o nome de família, história, lealdade ou amor. Você não veio ao mundo para se encolher dentro de um lugar que te apaga. Você veio para amar, mas sem se perder. E agora, no fechamento, eu quero que você respire fundo e sinta isso. Você não está sendo punido. Você está sendo redirecionado. Você não está perdendo. Você está se salvando. Se essa mensagem te acompanhou até aqui, se inscreve no Ó Canceriano para continuar recebendo leituras que respeitam o seu tempo e fortalecem sua alma. E se puder, deixa um like com carinho, como quem diz para si mesmo: eu mereço um caminho mais leve. Caso queira ver tudo o que o universo tem a dizer para você,
Assista a esses outros vídeos do nosso canal.